Saudações investidores! Bem-vindos a um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Nesse vídeo, meu objetivo vai ser unir o mercado financeiro tradicional com o criptomercado, te mostrando quais são os 10 principais erros do investidor, para um dos maiores investidores de todos os tempos, Peter Lynch. Além disso, eu quero pegar esses 10 erros e te mostrar como eles são completamente aplicáveis ao criptomercado. E quero te dar exemplos reais com Bitcoin e outras altcoins de como a gente pode tirar lições valiosas desses erros que o Peter Lynch fala para aplicar aqui no nosso dia a dia no mercado das criptomoedas. Espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo. Investidores, antes de começar a falar um pouquinho sobre os 10 erros, é importante eu falar por que eu quis fazer esse vídeo, né? E o primeiro é porque eu tenho um respeito muito grande pelo Peter Lynch, que sem dúvidas é um dos maiores investidores de todos os tempos. Para mim, ele está no mesmo nível de Howard Marks e de Warren Buffett, tá? Ele é um cara, para vocês terem uma noção, que foi um gestor de fundos que conseguiu um retorno médio de 29% ao ano entre os anos de 1977 e 1990. Pode parecer meio distante aí para você saber quanto isso rendeu, mas só para você ter uma noção, se você tivesse colocado 10 mil dólares em 1977, você tiraria 270 mil em 1990. Então é um cara que, sem dúvida, se provou ao longo do tempo no skin in the game, né? Aplicando o dinheiro dele e o dinheiro de clientes, e sem dúvidas ganhou espaço aí para ser um dos maiores investidores de todos os tempos, e tudo que ele fala a gente precisa escutar muito, né? É por isso, eu recomendo muito esse livro aqui dele, O Jeito Peter Lynch de Investir. Parte dos conhecimentos do vídeo também estão ligados ao livro, tá? E também há uma entrevista que ele deu, e em parte dessa entrevista ele fala sobre os 10 maiores erros do investidor. Essa entrevista, na verdade, é uma palestra, né? Que ele respondeu algumas perguntas já feitas antes. É incrível. E eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês também terem acesso. Tá em inglês, mas para quem domina aí, vale a pena ver a palestra toda. Não só o ponto que ele fala desses 10 principais erros, tá? E aqui, lembro para vocês que eu peguei um insight dele, desses 10 principais erros, e apliquei ao mercado das criptomoedas. O Peter Lynch fala muito mais do mercado acionário, das ações. Mas vocês vão ver que é quase a mesma coisa, tá? É praticamente a mesma coisa. E eu vou passar para vocês na teoria desses erros, e depois a gente vai para o gráfico, vai falar fundamentalmente sobre as criptomoedas. Vamos passar tudo isso aí na prática também, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando dos 3 primeiros erros, que são erros gráficos, tá? São aqueles erros que a gente sempre vê os traders cometendo e os investidores também, tá? Que é quando a gente tem uma ilusão do controle do mercado. Ou seja, a gente acha que o mercado não pode subir mais ou cair mais. Ou então a gente sempre acha que o mercado vai voltar. E um dos principais pontos que a gente sempre fala nos vídeos aqui de análise técnica é que o mercado não está nem aí para o que você acha. E o mercado, ele vai em busca da liquidez, né? Então o mercado, ele pode simplesmente ir e não voltar. Ele pode simplesmente andar 1000% na alta, igual o Bitcoin fez na última alta que ele teve. Ele pode corrigir 50% em um dia, igual o Bitcoin já fez. Então é importante a gente lembrar que a gente não controla o mercado e que o mercado, ele é inerentemente caótico. Ele pode fazer o que ele bem entender, né? Olhando o gráfico aqui do Bitcoin, só para a gente relembrar, né, os momentos dele, a gente teve o Bitcoin em 2017 saindo da região abaixo dos $1.000 e subindo aí cerca de 3.000% para ir para os 20 mil, ou seja, quantas pessoas acabaram vendendo e até perdendo dinheiro nessa alta, falando que o Bitcoin não pode subir mais, o Bitcoin não pode subir mais. Depois a gente tem uma correção incrível também de 85% com preço saindo dos $20 mil e indo para os 3 mil. Né? Quantas pessoas perderam muito dinheiro falando o Bitcoin não pode cair mais, acabaram alavancando e perdendo, né? Então, o Bitcoin, ele é inerentemente, né, todos os mercados, mas o Bitcoin é ainda mais. É mais importante ainda que a gente entenda que o mercado não está nem aí para o que a gente quer. Ele vai fazer o que
a análise técnica de sentimento denotar onde a liquidez do mercado está, ele vai lá buscar, né? Lembre-se, o mercado é sempre probabilidade. E nunca podemos ter essa ilusão de que nós controlamos o mercado. Porque se a gente tem essa ilusão, a gente incorre nesses 3 principais erros, tá? O terceiro erro é um erro também muito comum para os traders e para os investidores, né? É aquele que diz, não, o mercado vai voltar, uma hora o mercado volta. Fala isso para quem está esperando o Bitcoin voltar, por exemplo, nos $1.000 de 2017. Ou fala isso para quem está esperando o Bitcoin de novo voltar nos $3.000 e que ele até voltou no Corona Day. Mas acho improvável que ele volte outro dia, né? Pode até ser, mas improvável, né? Eu lembro lá em 2017, 2018, 2019 que os $6.000 era uma zona muito importante, né? E o preço sempre voltava nesses $6.000. E ele voltou diversas vezes, né? Quando a gente caiu lá em 2017, ele veio aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A gente foi nos 14, voltou de novo nos $6.000. Depois estourou aqui para os 10, voltou de novo nos 6.000. Voltou várias vezes. Mas, em um momento, o preço não volta. Então é importante você sempre basear suas tomadas de decisão nas probabilidades que o gráfico e as análises de sentimento e técnica te mostram, tá? Porque se você sempre tiver esse viés de, uma hora o preço vai voltar, uma hora o preço vai me salvar, você vai acabar perdendo, tá bom? Uma hora o preço não volta. Seja para alta, o Bitcoin só sobe, né, nos últimos anos, mas pode ser na baixa também, tá? Imagina quem comprou o Bitcoin em $60.000 e falou, uma hora o preço volta, e tá aí há muitos meses esperando ele voltar. Acredito que vai voltar um dia, obviamente, mas pode demorar muito e lembre-se, se o mercado ele é inerentemente probabilidade, ele pode não voltar, tá? Então a gente nunca pode ter esses vieses achando que a gente controla o mercado. Essa ilusão, ela configura os 3 primeiros erros do mercado e a gente nunca pode ter elas. Continuando aqui, e falando um pouco sobre um erro importante também, que é um erro de conta que os investidores têm, né? Que é quanto eu posso perder na renda variável, tá? Cara, na renda variável você pode perder tudo. E deixa eu te explicar isso de uma maneira mais clara. Vamos supor, né, que você comprou uma criptomoeda e essa criptomoeda, a Dogecoin, vamos numa Dogecoin da vida para exemplificar aqui. Você compra uma Dogecoin a 70 cents, né, na máxima histórica, e ela está caminhando aqui, perdendo muito valor, desde o topo chegou a perder aqui 79%, no momento está perdendo 60% do valor, né? Se ela for a zero, você vai perder tudo, né? E se você, por exemplo, comprar a Dogecoin aqui e ela for a zero, você também vai perder tudo. Se você comprar a Dogecoin a 1 cent, vamos supor que ela chegue lá de novo, e ela for a zero, você também vai perder tudo. Então, se um preço for a zero, você vai perder tudo, tá? Não importa onde você comprou. E a gente, num mercado como de criptomoedas, precisa entender que, claro que é extremamente improvável um Bitcoin, um Ethereum ir a zero, muito difícil, mas outras moedas podem ir também, e tem uma probabilidade disso acontecer. Então não importa você comprar uma moeda que caiu depois de 80%, 90%. Se ela for a zero, você vai continuar perdendo tudo, tá? Então, isso é um pensamento dos mercados de renda variável que o Peter Lynch sempre fala que as pessoas não entendem isso, né? E por isso que é muito importante também o conceito de convexidade. Você entender que você não pode colocar todo o seu capital em Bitcoin e criptomoedas, né? E também o conceito de diversificação. Porque lembra, se você diversifica e tem ativos convexos, você pode até um ou outro desses ativos irem a zero, mas outros que subirem muito vão te compensar além, né? Pensa comigo. Quando você comprou Bitcoin nos 3 mil, vamos supor que você comprou Bitcoin nos $3.000, ele poderia ir a zero. E você perderia 100% do que você colocou. Mas como ele subiu mais de 1000%, você fez muito mais do que 10, 15 vezes o valor, entendeu? Então ativos convexos são aqueles que têm um potencial de perda em 100% do que você colocou, mas tem um potencial de ganho muito maior. Esse é o caso do Bitcoin e de todas as boas criptomoedas, tá bom? Mas lembre-se, renda variável, o preço pode ir a zero. Então, convexidade e diversificação, muito importante para você não cair nesse erro e acabar perdendo dinheiro nisso. Beleza? Continuando. Viés otimista, né? O quinto erro é um dos mais perigosos, que é aquele assim, é sempre mais escuro antes da manhã, né? A gente tem essa frase lá nos Estados Unidos ainda mais, que dita que se o mercado está muito ruim, uma hora vai melhorar. As coisas sempre pioram muito antes de melhorar. E nem sempre. A gente está falando aqui
que o mercado é probabilidade, o mercado pode continuar caindo, uma ação pode continuar caindo, uma criptomoeda pode continuar caindo. Imagina um ataque hack, a gente já viu várias vezes isso, criptomoedas indo a zero ou próximo a zero. Então, não é porque tá ruim que vai melhorar, pode ficar pior, né? É aquela coisa que muitos investidores falam, né? Quando você chega no fundo do poço, às vezes tem um alçapão ali, pode ficar ainda pior, pode ser mais fundo. Então toma cuidado com esse viés otimista de pensar, uma hora vai voltar a subir, por exemplo. Porque nem sempre é assim para todos os ativos. E que bom que o Bitcoin está sendo assim, né? Sempre está voltando a subir. Mas pode não ser no futuro, e principalmente se não for ativos tão bons como o Bitcoin, tá? E como que a gente consegue, né, se proteger disso? Como a gente consegue se proteger desse viés otimista? A gente entendeu no conceito de skin in the game e o conceito de evitar a ruína que o Taleb fala tanto nos livros dele. A gente não pode arriscar todo o nosso capital pensando que uma hora vai amanhecer e uma hora o mercado vai melhorar. O mercado pode não melhorar. Então você não pode arriscar todo o seu capital contando com isso, tá bom? Então toma cuidado com esse viés otimista aí que em determinados momentos você pode ter no mercado. Continuando aqui, o sexto principal erro, e é um dos que eu mais falo aqui para traders, mas ele também funciona muito para os investidores de longo prazo, tá? Que é a ancoragem de preço, né? Que é aquele, eu vou vender ou comprar depois de uma correção. Principalmente, né, se essa correção vai salvar a gente no nosso preço, né? Então o que a gente vê muito nos mercados atualmente, investidores? A gente vê, e a gente já vou introduzir também aqui a análise de sentimento que vocês tanto conhecem, né? A gente vê muitas pessoas pensando que o preço tem que voltar no ponto que elas estão para salvá-las, né? Então a gente vê em tendências de baixa que o Bitcoin entra, muitas pessoas passando por esse problema. Então, o que acontece, né? A pessoa ela compra, por exemplo, o Bitcoin aqui nesses $49.300 e fala: eu não vou colocar stop, eu não vou assumir uma perda. Uma hora o preço vai voltar, vai corrigir e eu vou sair no 0 a 0. Né? Só que, o que acontece nos mercados? Mais e mais pessoas começam a pensar assim. Mais e mais pessoas começam a comprar e mais pessoas começam a ficar presas. Essas pessoas presas, elas viram aqui uma oferta que não deixa o preço continuar subindo. Então essa tendência de baixa que a gente vê no Bitcoin nos últimos dias é isso. São pessoas presas em determinado ponto, pensando que ancoradas no preço delas, uma hora o preço vai voltar para salvar elas, para elas saírem ou no lucrinho ou no 0 a 0. Esse é um dos pontos mais perigosos, tá? Isso acontece para traders que operam no curto prazo e acontece também ainda mais para investidores que compram determinado altcoin ou Bitcoin, o próprio Bitcoin, não colocam um stop e depois viram torcedores do mercado. Começa a falar assim, não, se eu comprei Bitcoin no 60, ele tem que voltar nos 60 para me salvar. Se eu comprei Dogecoin nos 50 cents, ela tem que voltar ali para me salvar. Sendo que o preço que você comprou ou vendeu não quer dizer nada para o mercado. O mercado vai fazer o que a oferta e demanda ditar e ele na busca de liquidez dele, né? Então, o preço que você comprou ou vendeu não tem que ser um preço que vai impactar na sua tomada de decisão. Isso é um viés comportamental muito perigoso, que é essa ancoragem que a gente tem pelo preço. E para mim, um dos piores erros que você pode ter para investidor e também para trader, tá bom? Isso não acontece somente com pessoas que compraram, mas também com pessoas que venderam. Ou seja, se eu vendi o Bitcoin nos $49 mil e o preço vai nos 60 e corrige para os 55, dando uma ótima compra pelo meu trade system, eu não compro. Por quê? Porque eu quero comprar só naquele ponto que eu vendi. Não, você tem que ter uma estratégia ligada à racionalidade. E o preço que você vendeu ou comprou não tem nada a ver com isso. Beleza? Ele somente te dá a relação risco-retorno que a gente ainda vai falar nesse vídeo. Tranquilo? Continuando aqui, indo para o próximo erro, é o erro dos ativos conservadores, né? E no nosso mercado aqui, é o erro de eu tenho boas criptomoedas, então essas boas criptomoedas não podem cair muito. A gente falou muito sobre isso quando a gente estava tendo aquela bolinha das altcoins, vocês lembram? Quando a nossa dominância estava caindo igual doida e as altcoins estavam subindo igual doidas, né? Ethereum em $4, ADA em 2,50, Litecoin muito cara, Bitcoin Cash muito cara, tudo lá em cima, né? E a gente conversava sobre como num mercado arriscado igual ao nosso, esses ativos poderiam corrigir 50%, 60%, 70% e ainda assim manter a tendência de alta. E foi o que aconteceu, né? Quando o Bitcoin caiu dos 65 para os 30, corrigindo mais de 50%, essas altcoins caíram 70%. Então é importante a gente lembrar que mesmo tendo boas criptomoedas como ADA, Ethereum, Bitcoin,
pode ter uma correção muito forte. Então você tem que estar preparado para essas correções, né? Olhando até aqui graficamente, eu acho importante a gente mostrar graficamente isso para vocês. Moedas como, por exemplo, a ADA Cardano, que é uma das que está fazendo novas máximas aí, né? Vamos pegar aqui na Bitrex, no semanal dela. Vocês podem ver que a correção que a gente teve, né? Do topo lá, antes da gente formar novas máximas, foi uma correção impressionante aqui, olha, de 60%, de um ativo ótimo que é a ADA. Então aqui nesse momento, a gente subindo aqui, a ADA não pode cair outros 60%? Pode acontecer, né? E ela pode, inclusive, subir bem mais antes de cair. Então, o que você tem que entender? Que mesmo você comprando bons ativos, você não está seguro da volatilidade. Então, você precisa entender o conceito de comprar esses ativos bem do que simplesmente comprar eles porque são bons ativos e o preço vai continuar subindo, assim você espera, né? Lembra, o Howard Marks já falava. O importante no mercado não necessariamente é você comprar bons ativos, mas é você comprar esses bons ativos a bons preços. Você pode até comprar maus ativos, desde que sejam a bons preços, tá? O preço é mais importante do que o ativo em si, como Howard Marks fala, tá bom? Em vários momentos. Então é importante você entender o momento que você está comprando, não comprar os ativos muito esticados e ter paciência para comprá-los em bons pontos. Tá? Isso pode parecer que é algo que aconteceu só esse ano, não, mas é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em 2017, 2018. O vídeo vai ficar muito longo aqui, então eu não vou voltar, mas vai em todas essas moedas. ADA, Litecoin lá em 2017, próprio Bitcoin, para você ver as correções que a gente teve de 90%, 95%. A ADA é uma que corrigiu mais de 90% do topo de 2017 e continua sendo um ótimo ativo. Então toma cuidado com esse viés de eu tenho bons ativos, então eles não podem cair muito, ou eu posso comprar eles a qualquer momento. Não, tem uma estratégia para comprá-los bem. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco sobre o erro que eu denominei de FOMO, né? E o Howard Marks, ele até fala bastante e ri bastante quando ele discute esse erro, esse oitavo erro na palestra dele, que é as pessoas pensarem, né, que estão perdendo dinheiro sem ter o ativo. Como assim? É como se a criptomoeda X, a ADA, por exemplo, que está subindo muito e você não tem ela. Aí você olha, nossa, a ADA subiu 200% na última semana. Eu devia estar nela, eu estou perdendo dinheiro demais. Só que você não está perdendo dinheiro. A única maneira de você perder dinheiro com ativos é você os comprando e eles caindo, né? De uma maneira bem básica aqui da gente falar no spot, por exemplo. Você comprando esse ativo e ele desvalorizando. Se você não comprou e ele está subindo, você não está perdendo dinheiro. Tá? Esse sentimento que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, é um dos sentimentos mais perigosos que a gente tem no criptomercado. Porque esse medo acaba fazendo a gente comprar esses ativos em locais não muito bons, né? Comprar eles muito esticados, muito caros. E esse erro acaba fazendo a gente perder muito dinheiro, tá? Então não tenha FOMO. Se você não tem o ativo e ele está subindo, você não está perdendo, tá bom? Você só vai perder se você entrar no jogo, se você realmente comprar esse ativo, ou você operá-lo, enfim. Mas para deixar bem simples aqui, você só perde quando você tem o ativo. Você não tem, você não está perdendo. E tira isso da sua cabeça. Eu sei que é difícil, cara, mas tira isso da sua cabeça. Você não vai acertar todas e você não precisa ter todas as criptomoedas que sobem. Beleza? É claro que Bitcoin você sempre tem que ter um pouquinho, né? Mas deixa isso aí para um próximo vídeo. Nono erro, viés da mudança, né? O Howard Marks fala muito sobre isso, como você trocar de opinião muito levando em consideração o curto prazo. Ou Howard Marks não, desculpa, o Peter Lynch. Levando em consideração o curto prazo. Ou seja, você toma uma decisão no Bitcoin, como eu, por exemplo, tomei lá em 2016 e falei, Bitcoin é um ativo de longo prazo, é um ativo que eu quero ter por muitos anos. Aí o preço vai lá, sobe 20%, tem um volume no 4 horas, eu vou lá e vendo todos os meus bitcoins. Eu tô tendo 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a minha tese era uma tese de longo prazo para eu sempre ter bitcoin, mas eu tô vendendo ele porque ele subiu 20% num gráfico de 4 horas. O mesmo vale para traders que operam, por exemplo, um tempo gráfico de 4 horas e saem quando o preço sobe e tem um volume nos 5 minutos. Isso é até perigoso,
porque pode fazer a gente sair antes dos nossos alvos, né? E a nossa relação risco-retorno não ficar tão vantajosa, o que pode piorar muito a sua situação. Se você é trader e quer aprender mais sobre relação risco-retorno, recomendo o vídeo aqui do canal Skin the Game, onde eu pego os ensinamentos do Taleb e aplico-os ao trading, essa relação risco-retorno, ao risco de ruína, tá? Procura aí depois você ver esse vídeo, Skin the Game, tá? Então lembra, eu coloquei o nosso exemplo aqui, né? Comprar olhando o diário ou 4 horas e vender operando os 5 minutos. Isso é um erro de traders e também para os investidores. Se você tem uma tese de longo prazo no Bitcoin igual eu, fica comprado no Bitcoin, cara. Não vai tentar vender topo toda hora, comprar fundo toda hora, não. Tem uma tese e siga essa tese no longo prazo, correto? Continuando, o último erro, o 10º erro, que sem dúvidas é um dos mais importantes também, que ele chama de ações fantasmas, né? Que é você comprar ações ou criptomoedas que não têm muito valor, né? O valor vem da onde? O valor vem do lucro, o valor vem da criptomoeda ter um bom projeto que está se desenvolvendo, uma boa equipe, e muitas vezes pessoas acabam comprando os projetos promissores que irão mudar o mundo, mas que na prática, no dia a dia atualmente não estão mudando nada. Então, o que ele fala? Ele fala que o ideal não é você comprar esses projetos que ainda não entregam valor. Porque a probabilidade de você se ferrar nesses projetos é muito grande. Pouquíssimos desses realmente vão ganhar muito valor com o tempo, né? Então o que você tem que fazer? Você primeiro tem que esperar esses projetos entregarem valor, igual Bitcoin hoje entrega, Ethereum hoje entrega, ADA hoje entrega. Você espera entregar valor e aí sim você pensa em comprar, tá bom? E para ele, esses projetos, eles já se provaram ao longo do tempo e irão se provar mais para frente. Ou seja, esses projetos, em especial no criptomercado, vão se valorizar muito. Então, você não pode comprar shitcoin, moeda que não entrega nada hoje, só porque você tem a esperança que ela valorize muito no futuro, tá bom? Não, compre bons projetos que no longo prazo, provavelmente se você fez bem a sua análise fundamentalista, eles irão valorizar no longo prazo e vão te dar dinheiro, tá bom? E ele mostrava muito isso no portfólio dele, né? Porque ele via vários gestores comprando ações, ia lá, subia 1000% a ação e ele falava, pô, beleza, deu sorte. Por quê? Porque não tinha nada nessa empresa aqui que me mostrava que ela iria subir, né? Deu sorte ou ele sabia uma coisa que eu não sabia. Então é importante a gente entender isso e comprar bons ativos. Porque até mesmo no criptomercado, que é muito mais volátil, esses mesmos bons ativos vão dar ganhos muito expressivos com a gente, sempre contando com o conceito de convexidade, né? Entendendo que a gente pode perder tudo nesses ativos, mesmo eles sendo bons, mas o potencial de ganho deles é muito superior a 100%. Então, comprem bons ativos, fujam igual doidos das shitcoins. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu acho que esse vídeo aí realmente é muito mais uma homenagem aí ao Peter Lynch, de tantos bons ensinamentos que ele passou nesse livro, que eu recomendo demais, e nessa palestra que ele deu, que eu também vou deixar aqui na descrição. É incrível como o que ele falou na palestra aplicado às ações é completamente aplicável ao mercado das criptomoedas. E não só aplicável, mas parece que muito mais drástico, né? O nosso mercado é um mercado que varia muito mais, é um mercado que os sentimentos estão muito mais à flor da pele. Então, quando ele estava falando na palestra, eu estava tipo assim, nossa, é exatamente isso que a gente passa todo dia, é exatamente isso que eu vejo nos comentários dos vídeos, é exatamente isso que eu passei lá no começo, que eu já cometi esses erros. Então, eu espero que com esse vídeo aí, vocês consigam se preparar para não passarem por esses erros, né? Inerentemente, nós vamos passar por um ou outro, e isso faz parte do nosso amadurecimento e do nosso crescimento como investidores, tá? Mas espero que essa minha experiência aqui, e a experiência do Peter Lynch principalmente, né, no mercado tradicional, a minha no criptomercado, consiga passar para você aí conhecimento valioso para você não passar por alguns perrengues aí, que todos teremos pelas frentes, mas quanto menos, melhor, tá? Para revisar aqui os 10 erros, os 3 erros gráficos. O preço não pode cair mais, o preço não pode subir mais e o preço sempre volta. Perigosíssimos. Quarto, quanto dinheiro você perde se o preço vai a zero? Se uma renda variável, seu ativo vai a zero, você perde tudo. Não depende do ponto que você comprou ele. Mesmo seu vizinho tendo comprado bem mais acima, se for a zero, todo mundo vai perder tudo, beleza?
Quinto erro, o erro do otimismo, né? Tá ruim agora, mas vai melhorar. Pode não melhorar, e o pior, você pode ser liquidado, você pode perder seu capital antes de melhorar e só depois melhorar, aí é foda, né? Aí você fica de mal com o mercado. Então, skin the game, proteja o seu capital, porque pode piorar antes de melhorar. Lembre-se, o fundo do poço pode ter um alçapão. Sexto, vou vender e comprar depois de uma correção. Que lembra da análise de sentimento? Lembra da gente vendo as pessoas ficando presas, essas pessoas sendo oferta, sendo demanda que as instituições estão manipulando. Não seja assim, assuma os seus erros. E lembra, nem sempre o preço corrige, ele pode só ir, então toma cuidado com isso. Sétimo, bons ativos não podem cair muito. Bitcoin, Ethereum, historicamente falando, já caíram 80%, 90% de valor desde topos históricos. Então, bons ativos podem sim cair muito e mesmo assim continuarem numa tendência de alta no longo prazo. Então, lembre-se, exposição a esse mercado é importante. É importante a gente ter um portfólio que seja diversificado e que a gente não esteja completamente em criptomoedas, tá bom? Lembre-se disso, porque até mesmo os melhores ativos, até mesmo o Bitcoin, pode cair muito. A gente não pode permitir que o nosso portfólio caia 80% se o Bitcoin der uma correção, beleza? Outro erro, perder sem ter, um dos mais difíceis e que eu já passei muito lá no começo do criptomercado, quando todas as altcoins pompavam. Nossa, eu não comprei tal altcoin e ela tá subindo. Não importa. Você só perde se você comprou. Se você não comprou e ela tá subindo, você não tá perdendo, tá bom? Lembre-se, não tenha FOMO, não tenha medo de ficar de fora. Isso aí talvez seja o pior do criptomercado, porque esse medo faz você comprar nos piores pontos possíveis. Nono ponto, mudar de opinião sempre nas variações de curto prazo. Tenha as suas teses de longo, de médio, de curto prazo, o que for, mas siga os indicadores e siga esse tempo gráfico. Não vá tentar mudar o seu tempo gráfico de acordo com o que você está vendo ali no curtíssimo prazo, suas decisões de acordo com o que você vê no curto prazo, porque isso pode ferrar a sua relação risco-retorno e, consequentemente, a sua chance de ser um bom trader e também um bom investidor. E, por fim, o que eu mais falo aqui no canal, não comprem fantasmas, não comprem shitcoins, comprem moedas que já entregam um valor hoje, tá bom? Não comprem moedas que um dia podem entregar, mesmo que elas tenham um potencial de crescimento incrível. Espera ela entregar, porque aí se a moeda subir 100% e começar a entregar valor, você entra, ela pode subir muito mais. Mas espera ela entregar. Lembre-se, a grande maioria dos projetos do criptomercado acabaram indo a zero, tá bom? Ou estão próximos a zero hoje. Claro que é lindo a gente ver as boas criptomoedas subindo hoje em dia, mas lembre-se, por trás disso, 2016, 2017, 2018 principalmente, teve muita shitcoin que foi a zero, tá? A grande maioria das moedas. Então, toma cuidado com as shitcoins. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica mais uma vez a recomendação pro livro aqui e pra entrevista que eu vou deixar na descrição. Um forte abraço e até o próximo.